Marlon Reis é advogado e ex-juiz de direito, conhecido por ser um dos idealizadores e redator da Lei da Ficha Limpa, que impede a participação eleitoral de candidatos que tenham sofrido condenações criminais em âmbito colegiado. A lei, fruto de uma iniciativa popular, foi aprovada após a coleta de 1,6 milhões de assinaturas e a mobilização de outros milhões de brasileiros. E no ano de 2009, foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes. Em sua visita a Jataí, ele se reuniu com o Poder Executivo tratando de assuntos relacionados à política atual, de forma transparente, através de técnicas de gestões eficientes. Além do prefeito Vinícius Luz e da vice-prefeita Simone, Marlon também se reuniu com todo o secretariado para falar do tema. Na oportunidade, ele ainda falou sobre a sua carreira e fez análise do atual cenário político no país. Bom, eu estou tendo a feliz oportunidade de voltar a Jataí, dessa vez agora no início do mandato de duas pessoas amigas e pelas quais eu nutro grande confiança, que é o prefeito Vinícius Luz e sua vice-prefeita Simone Oliveira Gomes, e venho com a finalidade de conversar com eles e a convite deles com todo o secretariado do município de Jataí sobre boas práticas, sobre o que temos aprendido ao longo desses anos com a defesa da boa política, da política transparente, do controle social e institucional para evitar a corrupção. Ou seja, estou aqui para dar a minha mão amiga e colaborar com ideias para o município de Jataí. Isso, falando um pouquinho da carreira do senhor, o senhor já é um juiz consagrado, né, nesse meio, foi aí um dos autores da Lei de Ficha Limpa. O que o senhor traz aí de experiência para essa gestão? O que o senhor traz aí de incentivo para essa nova gestão aqui de Jataí? Bom, existem muitas técnicas modernas de gestão, muitas novas ideias sobre participação popular na tomada de decisões, sobre o cumprimento estrito de regras como aquelas que constam da Lei de Acesso à Informação, que são fundamentais, porque sem transparência não pode haver completo combate à corrupção. Eu vou compartilhar ideias que são fruto da minha experiência. Eu digo sempre aos gestores que uma boa ideia de como não cometer falhas, pelo menos do ponto de vista das normas de controle, é observar o que diz a Lei da Ficha Limpa e fazer o oposto do que ali está previsto. Porque se a pessoa, aquele que pratica ato de improbidade, fica inelegível. Então, ver as condições em que isso acontece e fazer o oposto. Então, a Lei da Ficha Limpa é uma boa guia de como, porque se o gestor sair do mandato de forma completamente íntegra, sem correr o risco de uma inelegibilidade como essa, significa que, pelo menos do ponto de vista da correção ética, ele andou bem. Doutor, o senhor é conhecido como uma das maiores personalidades do país exatamente por esse posicionamento que o senhor tem com relação a isso tudo. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui a opinião do senhor, falando em um âmbito geral, que análise o senhor faz da atual situação política que nós vivemos nos últimos dias, toda essa crise que a gente está vivendo, que acaba afetando a economia, acaba afetando a população como um todo, né? O grande problema está baseado na falta de legitimidade do atual governo, que patina em níveis impressionantemente baixos de aceitação, né, de avaliação positiva. Isso é muito grave, porque a crise econômica brasileira veio na esteira da crise política. E o que nós temos aí está longe de ser uma solução para a crise política. Talvez ela esteja agravada. Uma sucessão de erros têm sido cometidos. E o que eu espero e defendo é que a Justiça Eleitoral acelere o seu pronunciamento e, concluindo pela necessidade de cassação do atual governante federal, convoque novas eleições, algo que é plenamente possível do ponto de vista jurídico. Não é necessário eleições indiretas. O ideal é a sociedade escolher um novo líder, alguém que chegue com a legitimação das urnas para fazer a transformação reclamada pelo momento. Isso, o senhor fala muito em transparência, e a manifestação popular ficou bem clara nos últimos anos, nos últimos dias, né? E o senhor acredita que é importante isso, a população manifestar o seu interesse de mudança, manifestar o seu posicionamento com relação a isso tudo? A população já evoluiu muito ao aumentar o senso crítico. Fatos graves que sempre foram praticados antes eram tolerados e agora não mais. Aquele episódio envolvendo o ministro Gedel Vieira Lima, por exemplo, que se utilizava do cargo para obter um apartamento,
poderia ter passado meio que desapercebido em momentos anteriores. E esse ano levou a uma grande indignação popular que fez com que o governo sangrasse até decidir pela exoneração do ministro, que agora responde a processos. Então alguma coisa está acontecendo, temos aí a Lava Jato, temos muitas novidades. Basta a sociedade se mobilizar então, a sociedade precisa se organizar, o cidadão precisa sair da indignação para a ação, o que significa se unir aos demais, conversar com vizinhos, colegas de trabalho e recusarem voto a essas pessoas no futuro. Recusarem voto a qualquer pessoa que pareça com um ato de corrupção e de improbidade. E escolher cada vez melhores gestores para suas coletividades. Isso, ou seja, para finalizar, a expectativa dessa reunião aqui hoje é contribuir para uma boa gestão, não só aqui para Jataí, mas como um todo, né? Exato, eu tenho percorrido o Brasil inteiro, falado agora com novos gestores, tenho vários clientes do meu escritório de advocacia que foram eleitos, estão iniciando seus mandatos e eu tenho procurado colaborar com todos, não só com eles, mas em geral, proferindo palestras sobre o assunto Brasil afora. E em breve, em parceria com a Federação Goiana dos Municípios, para trazer algumas ideias para os gestores aqui do estado.